O século XIV começou na Igreja com um acontecimento muito importante. No ano de 1300, o Papa Bonifácio VIII estabeleceu o primeiro ano santo da história da Igreja, 1300. Roma encheu-se de peregrinos, houve indulgências plenárias definidas pelo Papa e foi um acontecimento muito importante. Mas não foi um século bom para a Igreja. Foi um século em que a Igreja teve que enfrentar muitos problemas. O próprio Papa Bonifácio VIII teve que enfrentar a indisposição do rei Filipe IV o Belo, da França, que queria, de certa forma, subjugar a Igreja e o Papa. Não é? Por outro lado, em Roma, as famílias famosas, os Colonnas, os Corsini, os Médici, disputavam o papado. Né? Então foi um século em que o papado viveu assim uma certa decadência, né? Perdeu prestígio, porque, como eu disse, ficou de certa forma subjugado às famílias importantes, à nobreza romana e também de certa forma ao rei Filipe IV o Belo. E a situação ficou tão complicada que o conflito entre o Papa Bonifácio VIII e Filipe IV foi se agravando. E o Papa, inclusive, estabeleceu uma bula pontifícia chamada Unam Sanctam, em que o Papa dizia que, foi colocado inclusive como dogma de fé, que toda criatura humana, para se salvar, tem que se submeter à autoridade religiosa do Sumo Pontífice. E isto ofendeu muito o rei Filipe IV o Belo, porque ele não aceitava ficar debaixo da autoridade do Papa. E na bula Unam Sanctam, o Papa colocava também que o poder temporal era dado pela Igreja, pelo Papa, e os soberanos eram, inclusive, coroados, né, pelo Papa. Isto valeu durante toda a Idade Média, mas a partir aí dos anos 1300, século IV, começou a haver essa contestação. Porque os erros que haviam por parte dos filhos da Igreja também criavam esse clima de um tanto de revolta contra a Igreja. Vamos encontrar lá um Marcílio de Pádua, vamos encontrar um John Wycliffe, um John Hus, que começaram a pregar uma democracia dentro da Igreja, querendo que a Igreja fosse assim mais aberta, que o concílio, né, pudesse ter mais autoridade do que o Papa, etc. Bom, o conflito cresceu tanto entre Bonifácio VIII e Filipe IV o Belo que o rei francês Henrique IV chegou a mandar prender o Papa no ano de 1303. A gente vê aí como o conflito foi grande, invadiu o território pontifício, invadiu a cidade de Roma e prendeu o Papa. Isso faz parte daquele conflito que nós já explicamos aqui muitas vezes, o chamado césaropapismo. O que é o césaropapismo? São os césares, ou seja, os imperadores, que querem ter um domínio também sobre a Igreja, sobre o Papa. Né? E por que querem ter esse domínio? Porque a Igreja era a grande força da Idade Média, foi a Igreja que moldou a civilização da Idade Média, então todo o povo respeitava a Igreja. Então os reis queriam ter essa ascensão sobre a Igreja, só que muitas vezes se rebelavam contra o Papa, como nós já vimos aqui muitas vezes. Portanto, esse século começou com essa característica e, infelizmente, foi se quebrando aquele lema que havia na Idade Média, onde o Papa realmente mantinha uma soberania de autoridade moral, autoridade até no campo temporal, porque o Papa é quem nomeava, né? Não nomeava, mas pelo menos sagrava os reis e sagrava os imperadores. A partir daí, nós vamos ver isto ser quebrado e a história da Igreja começou a mudar significativamente.